Boa noite, seja bem-vindo ao Deep Movement. É um prazer estar aqui com você e fico feliz de você estar investindo esse tempo da sua vida para passar junto conosco, adorando ao Senhor e meditando na sua palavra. Como eu sempre digo toda semana, né? Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, coberta de bênçãos e de experiências com o Senhor. Mas que você também saiba que o melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver coisas ainda maiores com Deus. E se você faz parte dessa igreja, você sabe que nós fazemos uma leitura anual e nesse tempo agora estamos lendo o livro de Salmos. Se você ainda não sabe dessa leitura, entre em contato com o seu líder de célula ou manda um e-mail para a gente que a gente te passa o cronograma da leitura anual, para que você possa acompanhar também junto conosco. E ao ler a leitura dessa semana, eu tenho meditado muito nas afirmações, nas declarações do salmista. O que me chamou muita atenção, o Salmo 37. E creio que Deus colocou em meu coração de ministrar essa mensagem na noite de hoje. Então, antes de eu iniciar, quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, para que possamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Te peço que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, gerar transformação, intimidade contigo, que possamos te conhecer mais. Que o Senhor tire de nós aquilo que tente atrapalhar esse tempo com o Senhor, esse tempo de ouvir a Ti. E que nós possamos ser totalmente ouvidos, que nossa atenção possa estar completamente em Ti. Então fala conosco, que o Teu Espírito Santo venha estar movendo na casa de cada um ou no ambiente onde cada um está assistindo nesse momento essa mensagem, Pai. Então é no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos 37. Vou ler do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Então o salmista aqui ele já deixa alguns princípios bem claros, porque pelo que fica bem óbvio, são ensinamentos. O salmista já está dizendo aqui, confie, faça o bem, deleite-se e entregue o seu caminho. Ele dá aqui 4 direcionamentos, 4 conselhos. E em seguida ele fala as consequências, os frutos desses conselhos. Se você confiar e fizer o bem, você habitará na terra e desfrutará segurança. Se você se deleitar no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. E se você entregar o seu caminho e confiar nele, Ele agirá na sua vida. Então eu creio que você tem desejo por esses frutos que aqui o salmista declara. Mas eu não vou falar sobre esses 3 princípios hoje. O que Deus colocou no meu coração, que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, foi sobre o segundo conselho. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A palavra deleite-se tem significado conectado à satisfação. Tenha satisfação no Senhor. Tenha prazer no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E o que me levou a meditar foi o seguinte: qual que deve ser a principal marca de um cristão? Não é uma vida religiosa, não é um conjunto de rituais, mas uma das principais marcas que deve haver em alguém que conheceu a Cristo é aonde ele encontra prazer, aonde ele encontra satisfação de vida. Porque o que acontece? Antes de conhecer a Cristo, nós buscávamos satisfação. Qualquer ser humano, antes de Cristo, busca satisfação e prazer nos prazeres da carne, ou principalmente no pecado. O ser humano é escravo do pecado.
Mas a partir do momento em que se conhece a Cristo, nós entendemos a consequência do pecado, que o pecado gera a morte, o que leva em seguida, após crer em Jesus, ao arrependimento, ou seja, ajuste de direção, ajuste de caminho. E em seguida a gente vai entender que a nossa satisfação, o nosso prazer deve estar em Cristo e não no pecado. Mas aí entra uma pergunta meio que óbvia. É possível amar a Deus e ao pecado ao mesmo tempo? A resposta é não. Lá em Provérbios, no capítulo 8, fala o seguinte: mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, quem ama o pecado rejeita a Deus. Mas quem ama a Deus odeia o pecado. Simples assim. Porque aqui é um ponto de satisfação. Você vai ter que escolher qual vai ser a sua fonte de satisfação. Aonde você tem buscado a alegria, aquilo que busca preencher a sua alma e a sua vida. Você vai ter que escolher, ou é no pecado, ou é em Cristo. Mas um erro muito comum que aconteceu para muita gente é às vezes, conhece o Evangelho e aprende uma ideia errada sobre satisfação e tenta fazer uma troca. A troca errada é a seguinte: tentar trocar o prazer no pecado pelo prazer nas bênçãos do Senhor. Mas o que o salmista deixou aqui bem claro é que o nosso prazer, a nossa satisfação, não é para estar nas bênçãos. Não é para eu colocar a minha satisfação e o meu prazer naquilo que Deus pode dar ou fazer por mim, mas em quem Ele é. Você sabe, há uma declaração na Bíblia de Jó que tem tudo a ver com isso aqui. Aquele momento que Jó está perdendo tudo, perdeu sua família, perdeu seus recursos, perdeu sua saúde, e Jó chega no momento em que ele fala assim: ó, Deus me deu, Deus tomou, ainda assim que Ele seja adorado, bendito seja o Senhor. Tem um momento que Jó falou: como que eu posso aceitar apenas as coisas boas vindas de Deus, mas não aceitar aquilo que eu acho ruim? Então Jó, ele já traz ali uma lição para a gente, que é tipo assim, cara, não importa como tiver a minha vida, não importa a situação, como estão as circunstâncias ao meu redor, eu preciso entender que Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e a minha satisfação não está nas coisas ao meu redor, está no próprio Deus. Ontem nós tivemos uma vigília aqui, e como esse é um tópico que eu tenho refletido, eu conversei um pouco com o pessoal na vigília sobre isso, eu compartilhei um pouco disso. E eu fiz uma pergunta para todos nós refletirmos, que era assim, cara, se tudo der errado, se nossos planos não se cumprirem, nossas metas não forem alcançadas, se faltar, digamos, talvez o que comer, ou não sei, mas se faltar tudo, se der tudo errado, se o sofrimento bater, o dia do choro vier, e aí? Aí eu preciso pensar uma coisa: se Deus estiver comigo, tá bom. Se Deus estiver comigo, amém. Porque a minha satisfação deve estar na presença de Deus. Então, mesmo que tudo der errado, se eu estiver na presença de Deus, se Deus estiver presente, tá bem. E é algo que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver, a encontrar prazer em Deus. E é triste saber uma realidade de muita gente que se diz acreditar em Deus, que se diz amar a Deus, mas não tem a satisfação em Deus, a satisfação está em outro lugar. Então, essa mensagem de hoje é simplesmente alguns princípios e direcionamentos para que você possa ajustar isso na sua vida, para que você possa encontrar a sua satisfação em Deus, tirar o alvo do seu prazer de um outro lugar e colocar em Deus. Então, o primeiro princípio para que sua satisfação esteja no Senhor é: lembre-se do quão real Ele é.
João 20, versículo 29 ao 31, fala assim: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha, gente, não dá para você encontrar satisfação em algo ou alguém que você nem crê. Então você precisa lembrar do quão real Deus é. Um erro muito comum que é cometido é achar que Cristo é somente uma história. Olha, você não encontra satisfação em uma história. Você encontra satisfação na pessoa de Cristo. Jesus, ele não ficou parado na história. Ele não ficou preso à história. Pelo contrário, olha, a morte não parou Jesus. Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou. Cristo vive. Ele é real, ele está disponível. E a única forma de eu encontrar satisfação nele é eu lembrar do quanto que ele é real. Olha, saber que Deus é real, que ele está disponível, e não se interessar por isso, não se interessar em conhecê-lo, em estar com ele, é contraditório. É contraditório. Talvez você tenha tido um problema, que é o de você ainda não conseguiu crer o suficiente ao ponto de buscar, ao ponto de mover as suas ações. Então, olha, enquanto Cristo, enquanto Deus for apenas a sua religião, for apenas uma história, sua satisfação não vai estar nele, vai estar em qualquer outra coisa. A única forma de ter satisfação em Deus é sabendo do quanto que ele é real, do fato de que ele está vivo, de que ele não é um Deus manipulado por nós, porque ele não foi um Deus criado por nós, mas foi ele quem nos criou. Então, Deus é real, lembre-se disso. Se Deus é real, nele você pode encontrar satisfação. Um segundo princípio, lembre-se do quanto Deus é bom. Tito capítulo 3, do versículo 2 ao 5, fala assim, Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha, para você encontrar satisfação em Deus, você precisa saber do quanto que ele é bom. Se você não souber o quanto Deus é bom, você também não vai saber o quão bom é estar com ele. Então, como você vai encontrar prazer na pessoa dele se você não sabe quão bom é estar com ele? Então, é preciso lembrar do quão Deus é bom. Talvez você tenha uma ideia errada sobre Deus, de que Deus é um Deus bravo, jogando raios lá do céu, castigando, deixando o mal tomar conta do mundo. Deus não é isso, Deus é bom. Agora, um problema muito grande é que essa frase, Deus é bom, se tornou algo tão repetitivo que tornou nossos corações, muitas vezes, nosso cérebro, como que dormentes a isso. Que é uma frase que já não faz tanto efeito na vida de muita gente. Todo mundo repete, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Mas você repete tanto ao ponto de daquele negócio não ter mais efeito? Será que você realmente entende o significado disso, de que Deus é bom? Tudo que você entende que verdadeiramente é bom e está disponível para você, você vai atrás. Se você diz que Deus é bom, mas isso não te atrai,
você está mentindo. Se você diz acreditar que Deus é bom, mas isso não move as tuas ações para ir buscar a Deus, você não está entendendo que Deus é bom. Pode ter certeza que você ainda não está entendendo. Você precisa saber, olha, Deus é bom, a presença dele é boa, a sua palavra é boa. Por isso, nele você encontra satisfação. Então, saiba, lembre-se da bondade de Deus ao ponto de te levar a buscar a Ele. Um terceiro princípio que eu quero compartilhar é: lembre-se do que Ele te deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entender o que Deus pagou por você, você vai entender que a sua satisfação deveria estar nele e não nas coisas desse mundo. Porque aquilo que ele te deu é muito maior do que o que esse mundo pode oferecer. Então, se você se alegra mais com bênçãos do que com a salvação, algo está errado. Algo está errado. É necessário se alegrar muito com o preço que Deus pagou. É por isso que eu amo batismos. Batismo é uma celebração de vida. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão sendo batizadas é: gente, é celebração, é alegria. Coloca um sorriso no seu rosto e celebra, porque Jesus pagou um alto preço por você para te dar vida. Você entende o tamanho desse presente que você está recebendo? Porque batismo é a celebração desse presente. Então vamos festejar. Coloca um sorriso nesse rosto. Então, olha, lembra do que Deus te deu, que aí você vai estar satisfeito. Você vai encontrar satisfação nele se você lembrar o que ele fez. Agora, olha, Deus pagou um preço alto para te dar acesso ao Pai. Jesus pagou um preço alto naquela cruz para te dar acesso ao Pai, para te limpar do pecado, para que você pudesse chegar ao Pai. Então, valoriza esse presente. Jesus te deu acesso à presença, para que, estando com Ele, você pudesse se deleitar nessa presença. Eu tenho que te dizer algo e eu te garanto: não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que estar nessa presença, do que ouvir a voz dEle e do que fazer a vontade dEle. Então, não se esqueça, você recebeu algo muito precioso. Então, para de tentar se satisfazer com coisas menores. Para de tentar buscar satisfação em coisas que não têm valor. E o quarto e último princípio: conheça-o. Se você não tem como você ter satisfação em alguém que você não conhece. Talvez até hoje você ainda não encontre satisfação em Deus porque você ainda não conhece de verdade. Talvez você conheça a religião, você conheça o sistema religioso, você repita algumas coisas, mas ainda não conheceu a Deus. É necessário conhecê-lo. No Salmos 16, no versículo 11, fala assim: tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você encontrará satisfação nele. Então, é preciso conhecê-lo. E você precisa conhecê-lo e se apaixonar até o ponto de você poder fazer a mesma declaração que Paulo fez em Filipenses 3, no versículo de 8 a 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Paulo deixou algo claro aqui. A partir do momento em que ele conheceu a Jesus, tudo que antes ele valorizava perdeu valor. Já não tinha mais valor. Se tornou como esterco. Então, olha, tem esse mesmo desejo.
Eu quero conhecer Jesus até que nada mais importe, até que nada mais tenha valor. Talvez você ainda está dando muito valor às coisas desse mundo por não conhecer Jesus o suficiente. Talvez você ainda valoriza muito as coisas materiais, as posições, certos relacionamentos, o prazer da carne. Talvez você ainda valoriza demais essas coisas porque está faltando conhecer a Deus. E só existe um caminho a Deus, é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se hoje você deseja tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Então, feche aí os seus olhos, baixa a sua cabeça e repete essa oração comigo. Deus, eu confesso que eu sou pecador, eu falhei, te decepcionei, e eu te agradeço por ter enviado teu Filho, Jesus, para morrer naquela cruz por mim, pelos meus pecados, para que eu fosse salvo e que eu tivesse livre acesso ao Senhor. Então, me perdoa. Eu te entrego a minha vida. Vem, entra em meu coração. Toma a minha vida, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. Então, em seguida, essa é a decisão pelo batismo. Se você deseja ser batizado, entre em contato conosco para que nós possamos ajustar os seus próximos passos e te ajudar nessa caminhada. E faça parte também de uma célula. A vida é melhor com pessoas, mas pessoas que estão caminhando na direção de Cristo. Então, manda uma mensagem para a gente. Deixa eu orar com você mais uma vez, te enviando e abençoando a tua semana. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que esteve aqui nesse momento, acompanhando esse culto. Que o Senhor cuide, proteja, abençoe. Mas é no nome de Jesus que eu os envio para viver a melhor semana até aqui, para serem usados por Ti, mas acima de tudo, para terem experiências contigo e encontrar prazer somente em Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, sua semana e até a semana que vem. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.